Pessoal, bom dia. A gente está gravando esse vídeo para aqueles que não puderam estar na reunião do domingo, tá? Bom, o porquê que se faz regularização fundiária? Geralmente a gente identifica a irregularidade fundiária pela metragem de lote, ou seja, no caso de vocês, que é um cenário onde existem várias chacras, a maioria está com metragem menor do que a permitida para a área rural. Nós temos um módulo do INCRA que é 20 mil metros para o país, tá? Só que a gente também tem uma cultura no Brasil de comprar áreas com metragens menores em desacordo com o zoneamento. Isso gera a irregularidade fundiária. O que é a irregularidade fundiária? É o uso desordenado do solo, em descumprimento das legislações aplicáveis ao parcelamento de solo. Então são leis referentes ao solo, são leis rurais, são leis ambientais, enfim. No caso de vocês, formou-se, vamos dizer, um loteamento, ou vamos pensar como se fosse um grande condomínio aí, são chácaras independentes, que estão, a maioria delas, com metragem menor que 20 mil metros, e ninguém conseguiu registrar individualmente. Todo mundo tem aquele contrato particular em mãos, né? Somente com esse cenário a gente já enxerga a irregularidade da área. Então, o que a regularização fundiária faz? Ela faz toda uma série de estudos e projetos para que, ao final, cada um de vocês tenha a matrícula individualizada da chácara. O porquê que isso é necessário e é tão importante? Assim como a gente tem um CPF, que é só nosso, ninguém tem o nosso CPF, cada imóvel tem que ter sua matrícula registrada no cartório competente, que é o cartório de registro de imóveis. E aí as grandes perguntas que surgem, sempre isso dá muita confusão, doutora, lá no final eu vou ter minha escritura? Não, o que você vai ter é a matrícula. Com a matrícula você gera escritura. Escritura é ato posterior, é feito no cartório de notas. A gente usa escritura para transacionar o imóvel, para doar, para vender, enfim. O imóvel, para ele poder passar, poder gerar em cima dele uma escritura, ele tem que ter matrícula. Então, o processo de regularização, ele leva esse circuito de estudos e projetos até um ponto onde o município analisou todos os estudos ambientais, projetos, levantamentos, estudos sociais, enfim, todos os estudos que vão ser feitos conforme o artigo 35 da Lei 13.465, que é a lei de 2017, que é a lei federal de REURB, não é uma lei para Mogi, para São Paulo, enfim, é uma lei que é feita para o país, foi feita para o país, justamente para combater esse tipo de irregularidade. Então, quando a gente olha o cenário de vocês, a gente vê uma série de chácaras, onde todos compraram ali por contrato particular, eventualmente um grupo está dentro de uma escritura aí, dentro de uma metragem mínima de uma escritura, e também está irregular. Por quê? Porque cada chácara precisa ter a sua matrícula. Então, se você está num cenário onde você está junto dentro de uma escritura com um monte de gente, tá irregular também. Foi feita uma escritura regular, tal, mas todo mundo junto dentro de uma metragem única. Isso também gera irregularidade. Qual que é o problema disso tudo hoje? O problema é que o Ministério Público, os municípios e todos os órgãos ambientais, eles estão de olho, estão com fiscalização muito pesada por conta das alterações de legislação ambiental, principalmente dos últimos anos, e eles estão entrando com ações. O que essas ações, que chamam-se ações civis públicas, o que elas estão querendo? Que as pessoas daquele loteamento se reúnam e busquem a regularidade daquele cenário. E aí isso está gerando uma urgência em se reunir, como vocês estão fazendo, para poder buscar empresa competente, geralmente especializada em regularização, para fazer todo esse processo administrativo para vocês. Lembrando que a REURB ela é um processo administrativo que corre perante a prefeitura, não é um processo judicial. Quando a gente tem uma área judicializada, a gente pega a estrutura jurídica, o corpo jurídico, para atuar junto com a regularização fundiária, que é um processo administrativo, tá? A irregularidade, ela atinge quem? Ela atinge a todos nós. Ela atinge o cidadão, ela atinge a cidade, ela atinge o estado, o comprador de lote, os cartórios, enfim, né? Quais são os benefícios, né?
principalmente para os moradores, é que ele vai ter um documento registrado no cartório de registro de imóveis, e com isso ele vai ter um imóvel automaticamente com uma valorização muito grande. Depois eu vou explicar direitinho o que é num outro vídeo ou numa outra reunião, enfim, como que acontece essa valorização tão grande do imóvel e por quê, tá? Então, o primeiro é que o imóvel vai ser valorizado. Segundo, é que dores de cabeça com ações judiciais, com fiscalizações, com problemas com os órgãos ambientais, eles vão ser finalizados, porque o processo de regularização fundiária, ele vai limpando, ele vai fazendo tudo o que precisa para que todos os órgãos deem o ok nisso. O ato final de aprovação de uma REURB é o município daquela cidade competente, no caso de vocês, Mogi das Cruzes. Então, o município de Mogi solta um documento final chamado CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária, e isso entra no cartório de registro de imóveis. O cartório analisa todos os estudos, tudo isso, faz um último filtro, vamos dizer, quem aprova mesmo é a prefeitura. O cartório olha, faz um último filtro e registra o parcelamento de solo, individualizando as matrículas de cada um dos senhores. Então, cada chácara vai ter a sua matrícula, podendo, no segundo momento, aí sim gerar aquela escritura que a gente falou, tá? Bom, a regularização fundiária, ela faz parte de uma política pública. Eu estou usando como orientação até, que a gente fala tanto acaba se perdendo, esta cartilinha que eu já coloquei no grupo. Esta cartilinha eu escrevi para a Câmara dos Vereadores, anos atrás, quando eles me pediram uma cartilha simples, que fosse para as pessoas leigas, que não trabalham com REURB, né? Então, eu peço que leiam, é importante, o que tem aqui já tira... pelo menos a parte do porquê se fazer regularização tá nessa cartilinha. Então eu peço que os senhores leiam e conforme vão tendo as dúvidas, eu peço que mandem as dúvidas no próprio grupo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do outro, né? Do outro morador, do outro proprietário. Então, enviem todas as dúvidas, que às vezes você fala, é besteira, não vou perguntar, tal. Pergunta, toda dúvida é importante. Esse é o momento de gerar informação, para que vocês entendam o porquê fazer regularização fundiária. E eu sempre falo em reuniões, a partir do momento que vocês entendem o porquê fazer, mesmo que não vão fazer com a nossa empresa, façam a regularização fundiária. É importante por todos esses motivos. Alguns eu citei aqui, outros tem na cartilha, e a gente vai conversando mais aí com o passar dos dias. Bom, entendido o porquê que vai fazer a regularização fundiária, qual que é o segundo passo? O grupo dá ok e fala, vamos iniciar. A empresa vai gerar uma proposta de valores, a proposta de investimento, e vocês vão analisar e vão falar, ok, legal, nós vamos fazer, tá? Dentro da proposta tem todas as formas de pagamento, enfim, como pode ser feito as coisas. Isso iniciando, né, vocês dando ok na proposta, aí a gente começa a fazer a coleta de documentos, que é RG, CPF, Estado Civil, né, certidão de casamento, para os solteiros a certidão de nascimento, enfim. Depois a gente explica toda essa parte. Pegou esses documentos, isso vai gerar o quê? A procuração administrativa e o contrato de prestação de serviço conosco. Então, depois a gente vai enviar, ou digital, ou aqueles que quiserem vir aqui assinar fisicamente também, sem problema nenhum. E, bom, compôs-se o grupo, inicia-se a regularização fundiária perante o município. Como que ela é startada? Como que ela é iniciada? É um protocolo que chama requerimento dos legitimados. Então, lá vai estar a procuração de todos vocês e a gente pedindo ao município a abertura do procedimento de REURB para a área específica de vocês, já com perímetro e já com uma série de estudos preliminares que vão ser feitos. Feito isso, o município tem um prazo para soltar um documento que chama diretrizes, que nada mais é do que a sequência do artigo 35 da Lei 13.465 de 2017, mais uma vez falando aqui, esta é a Lei Federal de REURB, tá? Aí o município solta esse comunique-se e a empresa começa a elaborar os estudos técnicos,
levantamento planial altimétrico georreferenciado, estudo social, estudo técnico ambiental, estudo de risco, projeto urbanístico, projetos complementares, enfim. É uma extensa gama de produtos e estudos que tem que ser feitos, tá? A REURB, ela não é rápida, ela não é fácil e ela não é barata. Ela vai trazer uma infinidade de benefícios aí, mas é um processo extremamente sério. Então, é importante que nesse momento aqui que a gente está fazendo essa primeira abordagem, que não fique dúvidas do porquê que é necessário fazer a regularização fundiária, tá bom? O nosso tempo de estudo técnico para fazer todos esses estudos, a gente, pelo tamanho da área de vocês, a gente delimita aí 1 ano e meio, que é a nossa parte, são os estudos técnicos que vão ser feitos para gerar o documento final lá, e só que quem solta isso é a prefeitura. Qual que é o tempo da prefeitura? Pode variar muito. Pode sair em 3 anos, pode sair antes, pode demorar mais, e isso não está sob o nosso controle, não está sob o controle da empresa. Por quê? A prefeitura ela tem alteração de gestão política, alteração de técnicos internos, tudo isso vai interferir no prazo de análise daqueles produtos que a empresa está fazendo e tá protocolando lá para eles poderem analisar e a gente ir seguindo, tá bom? Eu acho que aqui ficou um geral para quem não pôde ir na reunião. Continuamos à disposição pelo grupo de WhatsApp. Quem quiser vir pessoalmente é só agendar. Lembrando que, dado a alta demanda que a gente tem, a gente não consegue tirar dúvida técnica por telefone. Então, pode mandar a dúvida técnica por escrito, vai entrar. A gente, às vezes, demora por conta da demanda e a gente vai responder, tá? Mas dúvida técnica por telefone a gente não consegue. Se quiser, eu ainda tenho algumas coisas que eu preciso, não entendi, quero ir lá, quero conhecer, né? Pode agendar pelos telefones que eu já passei no grupo, venham aqui em horário agendado e um dos técnicos vai tirar essas dúvidas. Podem ser dúvidas jurídicas, dúvidas do procedimento, dúvidas financeiras, como eu posso fazer para pagar, enfim, mas via agendamento, tá bom? Eu acho que deu pelo menos para esclarecer aí o início disso tudo. Continuamos à disposição aqui e vamos seguindo. Tá bom? Um ótimo dia a todos.